Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais um dia para uma live de perguntas e respostas, né? Estamos aqui em 4, né? 4 é um número que o pastor sempre gosta de dizer. Qual é o número? Eu não esqueci. 4 é um número bom ou ruim? 4 é juízo ou liberação. Bom, juízo e liberação, espero que só haja liberação, não haja juízo hoje. Então, 4 é o número de juízo e liberação. Estamos em 4 aqui, graças a Deus, para mais essa live. Desejando a todos que sejam bem-vindos, né? Que temos uma boa live. Eu, Décio, Irmã Santa e o pastor estamos aqui nessa noite e Jesus também está aqui com a gente. Então, pastor, para dar a saudação para o pessoal. Deus abençoe, irmãos, a todos vocês. Satisfação muito grande poder entrar em contato com vocês, com essas perguntas tão boas. Já iniciei ouvindo uma pergunta do irmão Tiago, que é muito especial, que a gente vai responder. E agradeço a Deus por esse momento, que Deus tem sido muito bom conosco, nos ajudando nesse dia a manter a palavra, né? Isso é uma coisa principal. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero ler só um versículo aqui da Bíblia. Aliás, 2 versículos, 20 e 21 de Provérbios primeiro. Isso aqui diz assim: a suprema sabedoria clama lá fora. Pelas rugas levanta sua voz. Nas encruzilhadas há tumultos. Clama as estradas das portas da cidade e profere as suas palavras. Amém? Amém. Senhor Jesus, querido Pai, nós estamos aqui por uma causa e o Senhor sabe que nós já oramos por isso. Amém. Deus, Nós queremos verdade. ser corretos com o Senhor e com a Amém, palavra. Deus. Nos ajude, Senhor, agora a falar aquilo que o Senhor quiser que nós responda. Amém. O Senhor nos ajude a ser forte, meu Deus. Mantenha a sua graça, o seu amor, a sua bondade e misericórdia, Senhor. Prepara conosco, meu Pai, para nós agora a bênção e ajuda no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos algumas perguntas já que os irmãos mandaram pra gente. E é sempre bom vocês mandarem umas perguntas mais cedo, que ajuda a gente a organizar as ideias e tal, né? Então, nós vamos começar hoje com uma pergunta voltada, eu não vou identificar a pessoa, né, que perguntou, o irmão que perguntou, ou a irmã, não vou identificar, mas eu vou lançar a pergunta e o pastor vai dizer o que ele deve achar que seja a resposta. Dentro do assunto de casamento e divórcio. Um homem e uma mulher se casaram, né? Esse é o contexto. Mas por motivos de gênio de um e de outro, não conseguiram, estavam tendo problemas, certo? Aí a mulher resolveu ir embora e largar o marido. Depois de alguns anos, esta mulher volta. E aí, este marido recebe esta mulher de volta? O que é que o senhor diz? Então não será totalmente uma pergunta de casamento e divórcio. Ela é uma pergunta perguntando se ela tem direito de voltar. Ela tem sim, se ela se manteve pura. E ele deve receber ela Se de ela volta? pertenceu a outro homem, não. Aí não, ela não pode ser recebida de volta. Entende? Se ela viveu lá na orgia do mundo e agora isso é o que o Umbanda ensina. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aí porque eu preferia responder isso no escritório, mas como é uma pergunta de regresso, então aí é uma pergunta bem clara, né? O profeta diz que se ela saiu e se foi pelo mundo e agora quer voltar para o marido, se ele receber ela, é problema dele. Não pode remir ela? Não, nesse caso não, porque ela já é casada com ele. Entende? Remir é um ato de surpreendente, assim, vou dizer, no momento que ele cai numa tentação, por exemplo, ele pode remir ela. Agora, depois que ela faz a orgia dela no mundo e quer voltar para aquele homem, ele diz, o Umbanda é bem claro nisso. Ele disse, não, ele não deve receber ela. Não deve é uma coisa. Não deve não é um legalismo. Né? Mas ele pode se ele quiser. Esse assunto dele, né? Aí ele que vai resolver esse assunto, tá?
Eu prefiro ficar por aqui, porque se tem mais alguma coisa depois desse sermão, ele pode falar comigo particularmente, né? Tá bem. No escritório, né, pastor? Tá. Aí nós temos uma pergunta da Bíblia, pastor. A irmã Ernestina. Ah, sim, essa Deus aqui. abençoe, irmã Ernestina. Essa é boa. Eu gostei da sua pergunta, viu? Irmãos, faça igual como a irmã Ernestina. Leiam a Bíblia e tiver uma dúvida, pergunte. Não fique com dúvida não, viu? Então tá, a pergunta dela é em Ezequiel 8. Se vocês tiverem suas Bíblias aí, abra Ezequiel 8, né? Aí eu vou ler um pedacinho aqui, certo? Para contextualizar e depois eu lanço a pergunta. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado, esse eu aqui é o profeta Ezequiel, viu? Que ele está narrando isso aqui que aconteceu com ele. Eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali como a glória que vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. E a pergunta da irmã Ernestina é: que imagem de ciúmes é essa, pastor, que Ezequiel fala? A Escritura já explicou para ela tudo. A imagem do ciúme é morte. Tudo que veja que quem que levou Jesus para a cruz foi o ciúme. E o ciúme o que produziu? Morte para aquele povo, desastre. O ciúme, disse Salomão, é como uma podridão nos ossos. Eles colocaram uma imagem aqui que Deus odeia, essa imagem do ciúme, né? Vocês podem ver que a própria Bíblia está mostrando aqui que essa imagem estava lá e Deus estava odiando aquilo. Né? E diz para Ezequiel que eles estavam adorando imagens. Né? Deus não cruza por esse caminho aí. Deus não vai pelo caminho do ciúme. Não, o ciúme é uma criatividade da pessoa, um espírito errado que entra e inspira ela a ser ciumenta. Entende? Porque esse não é o caminho de Deus. Né? Então, veja bem, aqui está bem claro. Então, essa imagem que estava lá era uma imagem de morte, porque Deus se retirou. Ele não quis saber mais disso. Tá? Eu acho que está bem respondida isso aí, não precisa argumentar muito. E aí nós vamos vendo muitas coisas que se desenvolveu com ciúme. Né? O ciúme não é somente de uma mulher e de um homem. O ciúme ele é gerado das pessoas uns contra os outros. E até esse ciúme vem de Satanás até contra o Senhor. Entende? São imagens que a pessoa cria nela, como também criaram lá na porta do templo. E Deus trouxe o seu profeta e mostrou que aquilo que estava ali era uma coisa errada. Aquilo não estava certo, né? Depois Salomão vem e diz assim: o ciúme é podridão nos ossos. Certo? Então, irmã Ernestina, isso aí simplesmente, ele é um símbolo que estava ali de morte, porque quando Deus se retira, existe morte. Quando Deus odeia algo, a morte está chegando. Certo? Amém. Muito boa a pergunta, muito boa. A gente podia argumentar mais, mas o tempo também não, né?
Mas se o senhor quiser comentar mais um pouco aqui, a gente tem o irmão Telmo foi pro Sabugueiro e mandou um alô pro senhor, viu? Disse que vinha pra cá, pra live, mas teve que ir lá no sítio, mandou estar no Sabugueiro assistindo. Um abraço, irmão Telmo, que o senhor tá aí. Louvado seja Deus, viu? Obrigado, Telmo. Deus te abençoe aí, viu? Tem uma boa live, né? Deus abençoe. Então tá, então vamos continuando aqui. Irmão Tiago traz perguntas que tem sobre a área da ordem da igreja, né? E de conhecimento sobre profecia e profeta. Da ordem da igreja, ele quer saber sobre instrumentos usados para o louvor e cantores, né? Sobre se um instrumento consagrado para se tocar na igreja pode tocar outras coisas, tocar fora, tocar no mundo. Se a pessoa que é consagrada, que ela louva na igreja, né? Se ela está consagrada ali, só pode louvar na igreja, ou pode louvar fora da igreja. O instrumento que ele for consagrado para o uso da igreja, ele não sai para outra coisa. Ele é usado para os cultos, para o louvor. Agora, a das pessoas que vêm tocar é outro assunto, é com eles. Entende? Mas mesmo assim, se ele for um membro do tabernáculo, ele sabe que ele não deve trazer um instrumento misturado ali. Ele tem que ser consciente disso. Ele tem que ser consciente que aquele instrumento não é usado para outras coisas. Se ele trouxer escondidamente, que ninguém viu ele tocar, ninguém viu, ele vai ter que responder por isso. Então isso não é um assunto taxativo, né? A pessoa sabe. Eu estava lendo hoje aqui, uma mensagem aqui, é muito tremenda essa mensagem, talvez nós vamos entrar um pouco nela. O pecado imperdoável. O irmão Brana fala que se a pessoa negligenciar, possivelmente, olha o que Ezequiel aí fez. Se a pessoa negligenciar, fazer uma coisa errada, sabendo que ele não deve poluir a casa de Deus, que ele não deve misturar coisas na casa de Deus. E se ele fizer, é um pecado até mesmo sem perdão. Ele não vai poder. Ele tem que ser consciente disso. E essa hora é uma hora consciente. O Mombrano mostrou aqui que o pecado contra o Espírito Santo é aquele que a pessoa sabe. E ele faz por birra, seja o que for, não crê assim como o pastor está ensinando, não quer. Isso é uma blasfêmia, porque a mensagem do Espírito Santo não é do mensageiro, essa mensagem é da coluna de fogo. A pessoa pode tropeçar e não levantar mais. É muito sério. Então, assim, pastor, supondo, eu tenho o meu violão, tá? O violão é meu, o violão não é da igreja. Mas eu consagrei meu violão para o serviço do Senhor. Eu só toco hinos no meu violão. Esse é o violão que deve ser usado, esse é o instrumento que deve ser usado. Por isso que tudo que vem para dentro da igreja, ele deve ser consagrado ao serviço do Senhor. Não é? Então tudo ali é uma coisa assim que é do Senhor aquilo ali. Né? E por isso que essas pessoas têm que ser conscientes disso. Né? Porque a gente ensina, você não sabe quando não é um crente, por exemplo. Crente é uma coisa, cristão é outra. Crente é aquele que pratica a palavra, que vive a palavra. O cristão, né? Desculpe. O crente é aquele que é misturado. É aquele, ele ama sair dali lá para vamos dizer, para um evento do mundo e vai ouvir música do mundo. O cristão é limpo, o cristão é puro. Esse fim de semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos entrar numa coisa muito forte sobre isso, né? Então, veja bem, porque isso é uma coisa assim que nós temos que conscientizar as pessoas que elas não podem fazer uma coisa que vão fazer contra a palavra. Se a pessoa não dá conta de ser para tocar ali na igreja como uma pessoa inspirada, abençoada, limpa, ela deve ser consciente que não pode estar ali. Entende? Ela é uma pessoa assim consagrada ali para a música, né?
Então é para isso que a pessoa tem que se dar conta disso, né? Que ela faz as coisas consciente. E esse não é o tempo lá de Lutero, não é o tempo de Wesley, esse é um tempo de perfeição. Isso aqui é um tempo que a coluna de fogo desceu. E se você negar aquilo que o profeta disse, né? Aparentemente vai vivendo como um crente, mas como um cristão lá no fim do caminho vai dar conta disso tudo. É? É, Então, agora eu acho que eu tenho mais uma pergunta sobre as eras aí, né? tem aquela que o senhor Então, viu. Tiago, o quanto o profeta teve 2 profetas nas eras, viu? Teve o que abriu foi Paulo. Paulo pregou a doutrina que servia para toda a era, entende? O fundamento, ele pregou os alicerces, né? Há um tanto que a igreja desta hora, nós, o irmão Brana, ele pregou tudo que Paulo pregou. Ele batizou em nome de Jesus Cristo, como Paulo batizou, e ele também ensinou lava-pé, ceia, né? Pra, nessa era, a igreja praticar. A igreja, eu entendi assim que ele falou ali que ele quer saber se esses grupos que surgem, ismos que saem por algum lugar, crendo em outras crenças, viu? Se isso não nos afeta. O eleito está sozinho com a palavra. O eleito crê na palavra. O eleito não se mistura com essas coisas. Certo? Ele sabe até onde ele pode ir com as coisas de Deus. Ele é cuidadoso, né? Agora, isso é inevitável. O profeta diz, esta mensagem aqui, ó, que ele pregou, não será uma denominação. Certo? Ele disse esta mensagem, ele não disse o homem que não ia ser uma denominação. Essa mensagem não será uma denominação e não haverá tempo deles criar uma denominação em volta da mensagem. Glória a Deus. Porque a mensagem, essa é a mensagem do arrebatamento, do coroamento Amém. da noiva. Amém. É do teto. Então Paulo pregou o alicerce aqui, o profeta encerra lá em cima. E os 5 reformadores, eles ficaram incompletos, eles pregaram uma parte, pregaram a mensagem do seu dia e salvaram aquele grupo. E quando eles partiram, viraram denominação para trás. Né? Porque não eram, eles não tinham toda a palavra. Então foi competido ao profeta nessa era trazer toda a palavra para unir Paulo com esta era. A era apostólica ela se gera aqui de novo na palavra. Tá? Então, o profeta maior para o profeta menor tem diferença. O profeta na igreja de dom, ele erra. Ele tem alguém para julgar ele. Né? Quando ele está profetizando, deve ter alguém que julgue. Mas um profeta que nasceu profeta, ninguém julga ele. Ele tem algo de Deus que cuida dele. Ele é chamado boca de Deus. Tá? Então, um profeta não comete erro. E quando ele comete, Deus adverte ele. Ele não fala a coisa errada. Certo? Há um tanto que vocês vão provando aqui na mensagem dele de 50 e poucos, né? Lá, ele disse coisas porque ele era um evangelista. Até ali ele fez a obra de um evangelista. Mas quando chegou os selos, que a palavra abriu, ele corrigiu tudo isso. Então, pastor, o profeta, para diferenciar dom de profecia e profeta. O dom de profecia, qualquer irmão que tem o Espírito Santo pode ter. Qualquer pessoa pode profetizar na igreja uma vez e até mesmo nunca mais profetizar. Deus pode usar ele, o profeta diz, para profetizar uma vez e não profetiza mais. Isso aí é o dom de profecia. Esse é o dom de profecia. Mas o profeta, ele já nasce... Nasce profeta. Profeta. Ele nasce profeta com um dom. Ele desce com um dom à terra, né? Para corrigir a igreja. O profeta é o que põe a igreja em ordem. Ele corrige tudo. É? Então, aí, e essa diferença aqui na Bíblia, que tem 5 profetas,
maiores e Eles tem não são profetas, menores. são ensinadores. Eles estão na igreja para instruir a igreja. Esse profeta desta era, esses 5 ministérios estão sujeitos a esta mensagem que nós temos. Sim, não, eu tô falando na Bíblia, os livros que tem profeta maior e profeta menor. Aí é a mesma diferença que o senhor falou? Sim, a mesma coisa. É a mesma coisa. Que um profeta, nós temos só 2 profetas nas eras. Um foi Paulo no princípio e o outro é William Branham aqui no fim. Que está lá, vocês dentro do Malaquias 4, vão ver que eis que eu vos envio o profeta Elias. Entendi. E no caso aqui da Bíblia, esses profetas maiores e menores foram os profetas que Deus enviou para Israel. Não são profetas do Não, eles no nosso caso. continuam, mas continuam na igreja. Deus continua com profetas menores. Menores são os de dons. Ah, sim. Profetas de dons, aqueles que profetizam e tem que ser julgado. Porque a pessoa pode se estimular numa língua estranha e profetizar uma coisa que o Espírito Santo não mandou. Né? Então isso é muito perigoso, manter um erro. Por isso tem que ter 2 ou 3 ali para julgar quando ele está profetizando. E se não tem julgador, o que acontece? A gente parece que ignorou a profecia dele. Pode se levantar na igreja e trazer uma profecia, porque o profeta diz que a profecia do dom, ela vem para ajudar uma pessoa a sair do erro. Ela vem em favor de uma pessoa ali na igreja. Vamos dizer assim, o irmão Neville, ele profetizava no tabernáculo, mas quem julgava ele? Era o irmão Branham. O irmão Branham chegou muitas vezes e ele disse que corrigiu o irmão Neville, que ele estava cometendo um erro. Então, o profeta é para isso que é trazido o profeta maior. É para nos mostrar nossa condição. Mostrar em que condição nós temos. Né? Nós tivemos uma igreja modelo nas eras que foi a igreja de Éfeso. Ali Paulo pregou tudo que ele precisava pregar, predestinação, sobre as coisas todas, mas a igreja de Corinto não pode fazer isso. Então a igreja modelo para nós é a igreja de Éfeso. Certo? Foi ali que foi colocada a base. Lá em Coríntios ele mostrou o que significaria aqueles dons, aquelas coisas todas, ele inspirou porque as pessoas estavam em desordem. Em Éfeso, Paulo não precisou fazer isso, disse o profeta. Né? Porque a igreja de Éfeso, Deus estava gerando nela ali um modelo para as eras futuras. Aí, aproveitando que o senhor falou de dons e profecias e profeta, vamos falar um pouquinho assim sobre o Espírito Santo, que é uma pergunta que a irmã Cláudia traz. Como é que a gente explica para uma pessoa, para um denominacional, a diferença entre visitações do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo? Por quê? Às vezes uma pessoa da denominação diz que é batizada com o Espírito Santo, mas você pega os frutos que ela dá, bota aqui no aferidor, no espelho e vê que tá tudo fora de ordem. Mas ela diz que é batizada com o Espírito Santo. E como é que a gente consegue conversar, tipo assim, amorosamente com essa pessoa? Que a diferença de ser batizada é ter o Espírito Santo e ter as visitações. O Espírito Santo é uma vida na pessoa, é uma natureza. O Espírito Santo é uma coisa que é bem clara. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é moderada. Ela é uma pessoa que tem... Você imagina ter Deus por dentro. Para aquele que não tem, não é? Essa pessoa, ela pode se emocionar e gritar por uma visitação ali do Espírito Santo e sai lá fora, ela continua com as mesmas coisas, porque o Espírito Santo não está na natureza dela, está no que? Na emoção. Agora, para ensinar uma pessoa dessa sobre isso, só se ela queira ouvir, porque ela está caída para aquele lado, e o lado que a árvore tomba, ela cai. Só um eleito para soltar esse tipo de coisa. São eleitos. Porque só se ela quiser aprender, né? Se ela vem para querer saber, aí tem que mostrar, abrir a Bíblia e mostrar para ela que o que é fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas, por exemplo, está lá escrito. Né?
E o profeta diz que ali é a linha da perfeição. Não é? Gálatas 5, 22. E ali está um exemplo. Jesus disse que a árvore ela tem que produzir fruto. Não é? Essa mensagenzinha aqui, por exemplo, ela mostra muito disso. Né? Sobre... Então, o Espírito Santo é uma natureza. Umbanda ensina muito isso. Né? Então, como que eu vou, se eu tenho o Espírito Santo, entende? Eu só conhecerei ele depois que ele chega em mim. Depois que eu estou vivendo com ele por dentro. Aí eu vou saber se eu tenho mesmo. Aí, né? Porque o contrário disso, eu venho da igreja emocionado, eu faço qualquer coisa. Entende? As emoções. O profeta diz que você pode falar a língua até quando o sol vai depondo. Você olha, está terminando o dia, já começa a chorar, se emocionar e falar a língua. Sem ter o Espírito Santo. É uma emoção. Né? Então, mas quando o Espírito Santo chega, a pessoa nunca fala a língua. A pessoa pode nunca ter um dom. O profeta diz que ela pode não ter nenhum dom, mas ela tendo o Espírito Santo, aí ela tem o Espírito Santo por dentro, ela pratica frutos do Espírito Santo. Entende? Isso é importante. Então, agora, ele diz que o batismo do Espírito Santo, a pessoa só reconhece depois que tem. O Espírito Santo para a pessoa que não foi batizada é uma coisa estranha. Mas depois que ele entra na pessoa, a convivência, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui para ler para vocês uma coisa aqui tão importante. Né? Aqui nessa mensagem aqui, eu acabei marcando toda ela. Que dizer que tem e ter é diferente. Sim, ter e dizer que tem é uma coisa. E o Umbanda ensina claramente isso aqui nessa mensagem, irmão Cláudio. Se a irmã Cláudia vê essa mensagem aqui, o pecado imperdoável. Que essa é a questão. Leia ela. Né? Olha aqui, ó. Muito boa a pergunta, né? Então, qual é a conduta do Espírito Santo? Veja. Não exponha o erro do outro. Esse é um tremendo fruto na pessoa. Olha o que ele diz aqui, ó. Estimular ali significa encorajar. Encorajar uns aos outros a caridade de Deus e as boas obras. Se você é um irmão na igreja, e se você vê um irmão na igreja que tem algo contra outro irmão, não diga algo para expor aquilo fora. Não diga para ninguém. Eu tenho falado disso, mas diga algo a qual traga ambos juntos. Certo? Fale junto ali. É estimular um ao outro a boa caridade. É o dever de fazer. O que é isso? É um homem que é nascido de novo. Pratica estas coisas. Aqui está a identificação. Quando você, uma pessoa, diz que tem o Espírito Santo e ela ainda tem lambança da vida das pessoas, ela pratica coisas erradas, aponta erro dos outros, eu duvido disso. Eu sou duvidoso. Porque o Espírito Santo, ele é zeloso. Ele é zeloso. Ele não faz essas coisas. Se você, meu irmão, irmão, esta noite não se sente desta maneira, ou que vê os seus irmãos caídos com palavras duras entre outros, se você não estimula a unir-se, é a sua vez de vir ao altar. Olha, quando isso saiu de mim, vamos dizer assim, saiu da pessoa, ela tem algo de Deus por dentro.
ela tem uma parte desse fruto aí de zelar a vida do outro. Entende? Então, são frutos que acompanham a natureza que está dentro de nós. Se Jesus estivesse aqui agora e visse uma pessoa caída, o que ele faria? Tratar de levantar. E não acusar. Deus me livre, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu acho que está chegando na hora que nós temos que passar um pente fino na nossa vida. Mas um pente fino mesmo, daquele que tira tudo que é piolho da cabeça. Certo? Porque isso é sério, né? Ele diz assim, ó, isto é certo, algo aconteceu em sua vida, algo no qual você tem se enganado que tinha Deus ao fazer isso. Você diz, eu tenho o Espírito Santo, eu falo língua, eu grito, eu salto, eu pulo. A primeira pessoa que ela encontra errado na igreja, olha aí. Deus tenha misericórdia de mim, de cada um de nós, porque isso aqui é sério. Você não tem a experiência que Deus quer que você tenha ainda. Você tem que passar no filtro de Deus com essas coisas. No filtro. E o filtro, ele filtra tudo que é poeirinha, sujeira, fica ali, não fica? Não é como vocês passam o café, essas coisas de manhã assim? Aí, no caso, para complementar, aí se eu pudesse completar, aí Tiago pergunta assim, mas podemos pedir dons a Deus? Não. O profeta disse, se você pedir um dom, Satanás vai te dar um. Não faça isso. Fique com aqueles que Deus deixou em você, que você sente que tem aquele dom para fazer. Aí eu vou querer... O dom não se busca. Entende? O dom a pessoa nasce com ele. Entende? Nasce com ele. Não se pode buscar. O profeta disse, se você vai tentar buscar, Satanás vai te mostrar alguma coisa por aí. Então, irmão Tiago, segure. Fique com aquilo que Deus está te esperando a fazer. Você não estará limitado. Você estará fazendo uma coisa perfeita com aquilo que Deus te deu. Certo? Então é perigoso. Porque geralmente assim, ó, como vamos dizer assim, ó, vou dar um exemplo para você aqui. A pessoa começa a buscar um dom, ele nunca falou língua. Vou dar um exemplo aqui, tá? Só para o irmão Tiago, né? Eu sei que ele é muito querido, ele vai entender o que eu estou falando, né? A pessoa começa a buscar dons. Daqui a um pouco ele está falando língua. Entende? Certo? E aquela língua pode ter vindo, viu? Porque os feiticeiros falam língua. Viu? O sistema organizado fala. E muitas vezes essas línguas não vêm de Deus. E a pessoa pensa que recebeu um dom, recebeu uma coisa falsa. Por isso não se busca. Eu nunca fiz isso. Eu conheço a minha vocação. Sei até onde eu posso ir, porque quando eu recebi o batismo do Espírito Santo dentro de mim, eu fiquei sabendo a ordem da minha vida, para o lado que eu devo ir, o lado que eu devo fazer. Eu posso conversar tudo que é assunto com vocês aqui e a minha alma reprovar coisas que eu não chego aqui. Entende? Vamos dizer assim, um exemplo que eu estou dando, né? Tá, irmão Tiago? Então eu penso assim, ó, que você já está fazendo muita coisa para o Senhor. Fique com isso que você está fazendo. Agradeça a Deus, levante as mãos, glorifique Ele todos os dias, Senhor. E se Ele quiser que você faça mais alguma coisa, automaticamente vai chegar a você. Tudo que você falar aqui, Satanás pega. Mas tudo que você tiver em segredo com Deus, chega para você automaticamente. Certo? Amém, Deus abençoe.
irmão Tiago, Deus te abençoe. Muito boas essas perguntas, viu? Agradecer a participação dos irmãos, um monte de joinha, de coraçãozinho que tá amando. Tem 25 irmãos aqui conectados. Que bom. Nós estamos muito, muito felizes e bom que vocês mandem as perguntas e continuem mandando, porque ainda que a gente, acaso não dê tempo de responder hoje, eu deixo anotado e na próxima a gente responde. Não fique com dúvidas, por favor. Aí vamos continuando aqui, pastor. Uma irmã, a irmã Nora trouxe uma questão na live passada e ela continua perguntando assim, no mesmo assunto, sobre uma pessoa da denominação, né? Que ela teve aproximação e qualquer um, né? Que a gente tem aproximação com alguém da denominação e conversa e fala do profeta, traz a palavra de Deus e mostra Atos 2:38, lé com cré, mostra mesmo que o batismo que a pessoa recebe na denominação não é bíblico, mas meu pastor batiza assim. Aí você fala outra questão da Bíblia ali, mas meu pastor ensina diferente. E essa pessoa, mesmo conhecendo a base, vindo a conhecer, né? Tomando conhecimento da base da doutrina cristã, e ainda assim prefere ficar com seu pastor e com o que sua denominação ensina. Até pessoas que já conheceram a mensagem, mas preferem viver no catolicismo. Se encontrou, tá lá feliz, tá? Ou outra denominação, como for. Essa pessoa tem salvação? O profeta diz que a salvação é para quem não é blasfêmio. Para quem não duvida da palavra, né? Então, uma pessoa assim, ela pode não entender o batismo no nome de Jesus, assim, mas está escrito na Bíblia. Então, ele é um cristão, ele recebe aquilo. Aí o profeta diz que esse tipo de pessoa, ele está na denominação, mas está recebendo luz, ele não está agarrado em homem. Ele está chegando com a luz, buscando luz todos os dias, não contrariando as escrituras, porque quando vocês contrariam as escrituras, aí tem um caminho de pedra. Entende? Aqui nessa mensagem que eu estava lendo para vocês, está escrito tudo isso que eu estou falando. Entende? Tem um caminho de pedra, então a pessoa não pode, não é? E a Bíblia diz que depois de você abordar um irmão, vou dizer assim, abordar que eu digo é falar, né? Uma vez, duas, e ele ainda continua incrédulo, você deve deixar ele de mão, porque por si ele está condenado. Isso é o que a Bíblia mostra, certo? E se nós insistir, nós podemos fazer com que essa pessoa cometa um erro grave, e nós não devemos mais, vamos dizer assim, chegar a questionar com a pessoa. Se foi dito para ela, está na Bíblia o batismo, não tem. Por exemplo, o irmão Brana falou aqui nessa mensagem aqui, ó. Ai, meu Deus, tomara que eu achasse aqui para ler para vocês. Isso aqui é muito importante, vai dar certo, né? Glória a Deus. Ele fala que um rapaz chegou para ele, um senhor, um pastor, acredito. Creio que eu não vou achar aqui agora. Está anotado. Mas olha, ele diz que esse homem chegou para ele e disse assim: irmão Brana, eu não creio em batismo em nome de Jesus. Só que para você, irmã Nora, preste bem atenção ao que eu vou falar. Aí esse homem, e o profeta olhou para ele e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, se você me provar na Escritura que o batismo é em Pai, Filho e Espírito Santo, eu autorizo que você me batize. E se eu provar para vocês que em nome de Jesus, você me deixa se batizar, ele concordou com o irmão Brana. E o profeta diz que no primeiro ensejo ele caiu dentro da gaiola. Ele só tinha um lugar que era Pai, Filho e Espírito Santo, uma ordem, não tinha batismo praticado. Entende? Não havia batismo praticado. Aí o profeta diz que ele saiu do mesmo jeito que ele chegou. Ele foi embora e não admitiu o que ele tinha pedido. O que ele tinha dito que admitiria, não admitiu. Quer dizer, não provou o profeta. Aí o profeta diz que ele só apresentou ali São Mateus 28, 19.
uma ordem, mas não pôde provar na Escritura que um batismo nas eras foram praticados em Pai, Filho e Espírito Santo no ato apostólico. Entende? Aí, o que acontece? O profeta diz, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Negar o que está escrito. Entende? Agora, eu não vou longe com isso, porque eu não sou juiz, não vou julgar as pessoas, né? Eu não sei até onde Deus vai tolerar as pessoas com isso, né? Mas a Bíblia diz, evita questões, porque por si está condenado. Jesus disse, aquele que não crê já está condenado. Então, isso é a Bíblia. Ele citou ali a Bíblia. O profeta citou então, nesse isso, né? caso, é mais prudente. Agora, o profeta diz que na denominação, aquelas pessoas que não alcançaram a revelação para chegar no batismo, não alcançaram a revelação, mas eles são salvos. Eles estão se aproximando da luz. Não tiveram toda a luz, mas tiveram uma aproximação e não negaram a palavra, eles não entenderam. É porque às vezes é isso, a pessoa Eles serão não salvos. tem entendimento, né? Por mais que você explique, ela não alcança. Sim, vamos crer que essa pessoa que a Manuela está falando, ela ainda venha. Ela ainda, porque isso aí, o que acontece? Tem que orar pela essa pessoa, pedir a Deus, né? Que ajude ela, não sei, porque eu não conversei com ela, não sei que tipo de pessoa ela é, né? Agora, se ela estiver agarrada no pastor dela contra as escrituras, eu não sei. A única maneira que nós podemos ser salvos é através das escrituras. O profeta mostra claramente aqui. É? Então, nesse caso, é mais prudente até para nós não entrar nessa questão, né? Não. É mais prudente deixar quieto. Orar. Orar, deixar quieto com a pessoa e orar, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe quantas pessoas que questionam, daqui a um pouco vem. Né? E o profeta diz que ela tem que recompor isso. Ele fala aqui. Porque ela não tem uma luz como nós temos, que temos entendido. Ela é uma pessoa que está chegando. E o pastor dela sempre ensinou para ela isso. E ela está enraizada naquilo ali. Não é? Então o que acontece? A pessoa vai ter que desenraizar, matar essa árvore velha e criar um novo broto. Começando no ato apostólico, né? Certo. Aí, seguindo essa linha, pastor, que a irmã Vânia tem uma questão. Aí, nesse caso, seguindo essa linha, assim, das pessoas perderem a salvação. Quando é que a gente sabe se a pessoa ultrapassou ou não a linha da misericórdia? Irmã, isso, nós temos aqui a escritura para isso. Agora, não podemos julgar uma pessoa antes. A Bíblia diz que não devemos julgar antes do tempo, né? Antes do tempo. Então, nós não podemos dizer que essa pessoa está perdida. Não, nós não sabemos. Né? Deus está vendo todas as coisas. Como eu digo, uma pessoa pode questionar. Esse é um exemplo que o irmão Branco está dando com esse homem que chegou a ele. Entende? Ele deu um exemplo para esse homem que chegou para ele, que ele tratou e não cumpriu. A gente não tem como saber. Não. Salvação não te mete, a gente não pode saber quem é salvo. A gente dá as condições aqui, a gente fala da Bíblia assim, Deus mostra a condição do salvo e a condição do eleito. Mas ele é um Deus de variedades. A gente não sabe. Mas nesse ponto aí que o profeta fala, ele diz que essas pessoas que estão nas denominações, eles vão ser salvos na tribulação, mas eles se aproximaram da luz. Eles têm eleição, porque nesse caso aí nós temos que pensar uma coisa, que o que traz a pessoa para o lugar é a eleição. Se não houver eleição, ela não vai vir. Se ela vir, ela vai trazer só problema. E a gente às vezes fica insistindo. Se a pessoa não é eleita, não adianta, porque o eleito quando a águia chama, ele responde, né? Mas tem o caso do irmão Tiago. O irmão Tiago é um exemplo, não é? O Tiago é um exemplo, a irmã Cleusa, essas criaturas maravilhosas que Deus mandou. Entende? Depois de tantos anos, né? Tantos anos, a mãe dele estava ali viva e tudo mais, a gente pregava a palavra ali, né? Eles nunca se interessaram, mas respeitaram. E se não entenderam alguma coisa,
Deus guardou eles de cruzar a linha. Deus guardou eles de uma coisa grave e trouxe eles No tempo que no tinha tempo que certo. trazer. Glória a Deus, né? Aí vamos caminhando mais um pouquinho. Nessa nossa vida cristã, é uma pergunta que a irmã Mari traz. E eu também tenho essa curiosidade, viu, irmã? Só que eu nunca perguntei. Sobre animais, né? Animais que se pode comer, que não se pode comer, né? Existe um animal imundo, impuro, que a gente não pode comer, répteis, que vou dizer, frutos do mar, né? Camarão, essas coisas assim. Existe alguma coisa? Irmã, isso é a lei. Quando Pedro considerou imundo, o que desceu? Um lençol, tinha répteis, ali no Ato dos Apóstolos, tinha répteis, tinha todo tipo, e Deus disse, não considere imundo o que eu purifiquei. O sangue do Senhor Jesus nos deixou livre. A Bíblia fala que nós temos que ser cuidado de duas coisas só, sangue de animal sufocado e relação sexual ilícita, somente isso. Nada mais, o crente é livre, a pessoa é livre. É verdade, irmã. Teve em Atos que tem o concílio, primeiro encontro da igreja lá que se reuniram os apóstolos, né, e discutiram sobre esses assuntos, né, sobre o que dizer aos gentios e recomendaram para se guardar de... Deus tratou com Pedro quando ele estava indo à casa de Cornélio, né, que o anjo apareceu e disse, Senhor, eu jamais irei, porque o gentio é considerado imundo. Não, pastor, eu estou falando Aí naquele momento desceu o lençol, né? Sim, eu sei onde é que a senhora está falando. Eu citei outro acontecimento. Depois trouxeram como doutrina isso, né? Uma doutrina. Então não se condena ninguém. O profeta disse, se tu te escandalizar na presença de uma pessoa fraca, você vai tropeçar na salvação dele. Não faça isso. Se tiver tudo na mesa ali, né? Você tem que acreditar que aquilo ali foi santificado pela oração e comer. Certo? E se você, por exemplo, assim, não tem como é que você diz o paladar por aquilo, irmão, eu não tenho paladar por isso, eu vou comer por aqui, se alguém perguntar. Agora, você não pode se escandalizar porque o teu irmão come carne. Como essas doutrinas que aparecem aí. Agora estão fininhos que nem linguiça, né? E só de comer bobagem, né? Isso não existe. Isso são coisas de homens. São doutrinas de demônio nos últimos dias. Pode ter certeza disso. Se a gente chegar numa mesa e tiver coisas de sangue de animais... Não. Aí a gente Não. Sangue não. Sangue a gente explica para a pessoa, irmão. Isso aqui a Bíblia mostra e tal. A gente pode dar uma explicação. Eu não vou comer. Agora não reprove se eles comerem. Depois de você falar. A morcilha? Tudo que é feito de sangue, né? Porque o sangue do animal, quando você sangra ele, deve correr pelo chão. Ele deve correr pelo chão. Deus proíbe se comer uma carne de animal sufocado. Se enforcar ele, matar enforcado e comer aquela carne ali. Com sangue, né, pastor? Não pode. Então o animal tem que ser degolado, sangrado, né? Essas galinhas molho pardo mesmo, bota o sangue para cozinhar junto com a galinha. Que coisa! Ai, nunca gostei. Aí depois que eu li também sobre isso... Por isso que a Bíblia, o Paulo, por exemplo, recomendou isso, quando você chegar, ela fez uma pergunta ali, e tiver na mesa, coisa, você não pergunte, para não escandalizar o irmão mais fraco. Você pode deixar de lado. Você tem que ser sabedoria. O que eu falei aqui? A sabedoria? Como é que é? Tem que ser o João, diga. A suprema sabedoria. Eu ia dizer excelência. A suprema sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta sua voz. A suprema é uma autoridade. Não há coisa maior que a sabedoria de Deus. Foi que criou tudo. Né? Tudo. E ainda assim, quem criou a sabedoria foi o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que no princípio a sabedoria era o seu aluno.
A sabedoria é aluna de Deus. Então, tudo, nós sempre devemos ter sabedoria com isso. Para nunca escandalizar uma pessoa. Nem que depois você venha e chame elas quietinha, juntinha, com amor. A hora que você tiver uma inspiração, explique para ela. Mas ali é muito grave isso. Isso a Bíblia mostra, né? Não, eu sei quando me apareceram com a cabeça de porco na mesa, eu olhei assim, gente. Aí lá na Bahia, quando apareceram os caranguejos, tudo assim, para desce. Gente, também é muito de cultura, né, pastor? A Mas questão... eu não tenho dificuldade com isso, viu, irmão? Porque é uma carne igual. A cabeça de porco, por exemplo, é uma carne igual às outras. E o caranguejo, pastor, você já comeu lá no Nordeste? Comi muito, irmão. Eu gosto demais. E o Nordeste não comeu, não. Gosto demais. Eu comi lá em Olinda, por exemplo, assim, ó, como é que se diz? O fruto do mar, que vem fervendo numa panela. Mariscada. Assim. O nome é mariscada. Que vem de todo um pouco. Eu comi, que foi uma beleza. Mas é uma delícia. Ninguém perguntou o que era, né? O pastor Manuel fazer. Ponte, nosso saudoso, ele pegava aqueles caranguejos assim, botava no prato dele, só provocação. E é bom mesmo, é bom, irmão, é bom. Aquele é uma beleza. E para saúde, para tudo, né? Não, mas que meu pai, ele é pescador e ele tem uma saúde de ferro e ele ainda tem câncer. Mas é magro, mas resistente, resistiu ao Covid, tudo comida de beira de praia. Pois é. Bem forte. Tá aí, por exemplo, né, o peixe mesmo tem muito fósforo, né? Vai fazer 80 anos, come de tudo. De tudo. Não tem... Tá aí o exemplo, né? É. Então, esse negócio aí, o problema é o escândalo. É a pessoa se expor. Ai, eu não como isso. Ai, que coisa horrível. Diante das Tem que se pessoas segurar, ali, né? tem um irmão fraco ali no meio. Ele vai sair escandalizado. Deixa ele ali. Por favor, não coma, mas fique na sua. Não é? Fique na sua, porque isso aí é uma coisa que não se pode escandalizar. Como eu digo assim, ó, um come carne, o outro não gosta. Eu sei que teve uma irmã que fez um carreteiro de carne de carpincho, né? Que chama. Aí eu disse a ela, olha, você pode pegar uma sucuri e botar na panela que eu como. Tudo que você fizer eu como. Porque sabe cuidar de carne diferente, E né? a carne mais saudável que existe é a carne do capincho. O óleo do capincho não tem tuberculose que ele não cure. É verdade. É verdade, sim senhora. É uma carne sadia, maravilhosa. Por quê? Por que não comer? Graças a Deus, né? Então fica bem Então, explicadinho. eu sabe? pego, por exemplo, assim, Questão, pode botar, né? botar o que quiser em cima da mesa. Eu vou comendo um pedacinho de cada um. Pronto. Ainda temos Certo? uma perguntinha aqui, pastor. Graças a Deus, e a hora está passando rápido. Mas das perguntas que vieram, temos mais uma, né? Como a gente vai... a pergunta é assim... diga, o irmão Telmo, boa noite, pastor. Diga algo sobre, segundo o nosso profeta, até onde um cristão pode orar por uma pessoa que crê em Satanás. Sim, irmão, quanto a pessoa crê em Satanás, aquilo que ela conhece. Quantas pessoas que vão nesses batuques, vão nessas feitiçarias, são convertidos? Entende? No Evangelho se tornam pessoas maravilhosas. Nós podemos orar enquanto tiver fôlego de vida, o profeta disse. E nós temos que estar sempre na esperança que as pessoas serão salvas. Nunca duvidar. Viu? Por mais errado que ele esteja, né? Porque se Jesus tem paciência com as pessoas, ele não julgou ninguém, o sangue dele está sobre todos, bons e maus. Quer dizer, nós não podemos, né, condenar uma pessoa. Naquele dia vai aparecer os livros lá, não é? Quer ver? Os livros. Eu já não digo enganar, eu já não digo... eu digo a pessoa que está enganada, né? Ela não está ali porque ela pensa que está adorando a Deus,
Pergunta para as pessoas para ver se elas dizem Sinceramente que não. enganada. Sinceramente enganada. E é uma pessoa, é as pessoas que buscam a religião, elas não buscam para fazer o mal pro outro. Nunca. Agora é o cabrão que fica engana a pessoa, né? E aí Seduz. é engano. Aí não é a pessoa querendo, é enganado. É. Aí desmancha aquele pacto, né? Porque geralmente essas pessoas que eles veem assim por uma maneira errada, eles têm um pacto ali. Viu? Viu? Tem um pacto, né? Esse pacto aí, quando ele vem para o evangelho, ele é misturado, ele é tirado. A pessoa tem que levantar as mãos e renegar esse pacto. Porque as pessoas vão assim, eu vim para Jesus, resolveu. Não. A Bíblia diz que você tem que sair de um pacto para entrar para outro. Jesus tirou do pacto da lei e nos colocou na graça. Então, sempre tem que ser feito isso. Agora, todas as pessoas estão debaixo da salvação. Não importa o pecado que eles cometeram. Deus é capaz de perdoar e limpá-lo. E nós temos que orar por essas pessoas sim. Por vezes que as pessoas Então, querem, né? É? É possível que uma pessoa que conheceu o evangelho, né? Mas nunca se firmou e se parou lá no terreiro e tudo mais. É possível que ela não tenha ultrapassado a linha da misericórdia? Como, irmã? É possível ela não ter ultrapassado a linha da misericórdia? Quando? Ela conhece o evangelho, mas optou por seguir A menos as que ela práticas. fosse batizada. Que ela fosse batizada, que ela tomou comunhão ali, que ela esteve junto com os crentes. Isso sim. Aí ultrapassou a linha. É isso Hebreus 6, né? Agora, o quanto a pessoa vai, ela pode dar uma volta lá no pecado e vir e se levantar e ser um cristão. Isso aí é uma coisa que o cristianismo, todo eleito, ele é tentado, mais tentado que qualquer outra pessoa. Pode crer nisso. Isso é o que o profeta ensina, né? Mas essa pessoa, ela pode ser mudada. A eleição muda ela. Porque ele se saiu daquele lugar, ele vai voltar para aquele lugar lá. Não importa onde ele ande, Deus anda atrás dele. Uma hora dessa, cruza o caminho dele, dá um tombo nele, né? E o profeta chega a dizer que Deus não substitui eleito, não substitui, né? Bom dizer assim, Glória a Deus. ele Aleluia. ele pode cair numa miséria aí, Deus botar em cima de uma cama e dali ele vai para casa, mas ele vai salvo. Deus não tira a salvação, Deus não se enganou com ninguém. Se uma pessoa foi para o inferno é porque ela não tinha nada de Deus ali. Não tinha eleição. Glória a Deus. Né? Então, é como aquela pregação que o senhor pregou, né? Que tem predestinados para se perderem. Sim, Você já pregou sobre isso, né? Então, um ficará, né? não ficará. É. Aí, irmão Marco tem uma pergunta. O que fazer com uma pessoa que gosta de ter companheirismo com a gente dentro da palavra, mas não acredita no profeta, que existe a necessidade de ter um pastor? Devo me afastar ou continuo tendo companheirismo com a pessoa? Irmã, ela não crê no profeta, por exemplo, o irmão Grimm, ele levou muito tempo para crer no irmão Brana, você sabe, né? Ele não cria que o irmão Brana era profeta. Ele creu depois que ele viu os sinais da coluna de fogo, ele viu a coluna de fogo e viu os sinais que estavam sendo feitos, aí ele disse, ele é profeta. Nós temos que ter paciência com as pessoas. Se essa pessoa não é blasfêmia, uma pessoa que não vem te trazer desgosto, por que não ter companheirismo com a pessoa? Eu acho que isso aí boa, né? não quer dizer nada. Por não crer no profeta, ela pode não crer no profeta, e o profeta diz, não precisa crer em mim, creia na mensagem que eu trouxe. Se ela não entendeu que ele ainda é profeta, ela vai entender um dia se tiver eleição. Ela vai entender. Agora, isso não quer dizer que seja vamos dizer que a pessoa está perdida por isso aí. Não. De maneira nenhuma. Viu? Nós tínhamos pessoas assim que eles vêm, às vezes são batizados, eles ainda não entenderam o profeta. Eles vêm questionando. Mas chega um momento que eles vão chegar a ver, lendo as mensagens, lendo a Bíblia, eles vão entender que ele é o profeta. Então,
Deus abençoe, né? Então, irmão Marcos, continuemos com nossos, conservando os bons amigos para a hora da necessidade, Sim, né, pastor? irmã. Nós só separemos, o profeta diz assim, ó. Ele diz que nós devemos separar das pessoas, como que se diz, perversas, né? Aquelas que vêm à sua casa para olhar a sua filha, olhar para sua mulher, entende? É dessa maneira, eu tenho ali, ele fala isso. Pessoas mais, né? Então ele diz que Índole má. esse tipo de pessoa nós não podemos ter no companheirismo, porque isso é um espírito e ele invade. Né? Tudo bem. Mas o demais, eu não vejo não ter um companheirismo. Viu? Eu tenho pessoas aí fora também que a gente se dá bem, eles não creem em profeta. Mas são bons irmãos. Se eu posso ter um companheirismo ali com o irmão da Assembleia de Deus, com os batistas, só porque ele não crê no profeta, não vou... Não. Se é uma pessoa que tem testemunho, uma pessoa que... né? Correta, a pessoa correta. Então, o que acontece? Tem que ter cuidado. Cidadão de A bem. nossa casa tem que ser vigiada com esses tipos de espírito. Esses espíritos que vêm na casa, que o irmão Brano chamou o homem das damas. Certo? Então, isso é perigoso. Agora, quanto uma pessoa assim... Foi a pergunta? Foi irmão Marcos. Irmão Marcos, não se preocupe. Siga em frente. Viu? Vá mostrando com a sua vida que essa mensagem do profeta te mudou. Né? E essa pessoa vai começar a olhar essa mudança. E vai ver que você é diferente dos outros. Ela vai chegar uma coisa mais... Até que um dia ela vai acreditar no profeta, sim. Deus vai mostrar alguma coisa para ela crer. Glória a Deus. Né? Estamos chegando ao final, né? Não temos mais... O Thiago tem outra. O Thiago mandou uma pergunta aqui no Face ou foi no WhatsApp? Lê aí pra mim, porque não está aparecendo aqui, não. Qual é a pergunta? Mas quando serão riscados o livro da vida? As pessoas, acho que é uma sequência que está sendo falada aí. Mas quando serão riscados o livro da vida das pessoas? Está aqui. Isso no grande juízo, tá aqui, irmãos, Apocalipse 20 aí, irmão Tiago. Apocalipse 20 eu ia ler aqui, né? 20, 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre o trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou mais lugar para eles. Quer dizer, aqui ele já é juiz. Ele não está mais no trono da intercessão, olhando as pessoas através do sangue. Aqui foi limpo o altar. Se tornou juízo, não é? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os livros são aqueles livros do diário da pessoa de todos os dias. Entende? E se nós formos pela Escritura, nós vamos ver que tem um anjo que escreve nossos atos todos os dias. Não é? Então, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, né? Segundo as suas obras. Por isso eu digo, tem que ter cuidado. O irmão Brano disse assim, ó, ele disse uma palavra errada que você pratica da sua boca, não é? Contra alguém, seja com quem seja, você vai responder por isso. Se isso não for recomposto, meu Deus. Isso é tão sério, meu Deus. Agora, isso é uma coisa fina que vem para dentro do eleito, o eleito vive-se automaticamente. Você pode até cometer um erro, porque você ainda é humano, mas você se dá conta, puxa, eu falei uma coisa que eu não devia ter falado. Não é? Não é assim? É bem assim. Aí você se dá conta, se acorda, porque o Espírito Santo que está dentro de você é um vigia. Ele te mostra quando você está errado. Não é? Então, foram julgados e deu o mar os mortos que nele havia, quer dizer, tudo que vai estar
no mar, na boca dos leões, tudo isso vai vir à tona. Todos aqueles 68 milhões de cristãos que a Igreja Católica Romana matou, através do romanismo, vão aparecer lá. Glória a Deus. Porque o corpo que vai ser gerado, né? A Bíblia diz que Deus vai pedir os mortos de volta que estão no mar. E o profeta diz que onde estiverem boca de leões, sejam de fora, eles vão aparecer, porque a ressurreição vai ser dali, onde está fecundada a semente. Aleluia. Entende? Amém. E ele vai ter que trocar esse corpo descendo aqui. E aí que eles vão ser arriscados. Perfeito. Como riscado, irmão? Não, aqui ele fala que a pergunta Os que serão riscados que serão arriscados no livro da vida. Os que são riscados do livro da vida? Não entendeu? Ah, não, ali ele está falando das tribos lá, né? Eu acho que... Não, Hã? não, mas é assim, o profeta diz que do livro da vida do Cordeiro, não, mas Deus pode riscar o nosso nome. Sim, ele pode riscar vamos dizer assim, por uma atitude, né? Errada que uma pessoa tem, irmão Tiago. Agora eu entendi. Ele risca sim. Né? O nome de Judas, por exemplo, esteve no livro da vida e foi riscado. Então Deus risca sim. Né? Mas não do eleito. Não do eleito? Não, eleito não. O eleito ele foi gerado. Ele foi gerado. A palavra gerado quer dizer ele vive. Ele vive para todos sempre com o Cordeiro. Entende? Amém. Glória a Deus. Ele foi gerado dali e ele volta para ali. Amém. Aí a irmã Cláudia faz um comentário, que a gente fala uma coisa, né? A gente vai, fala, aí confessa, aí se vê livre do peso, Ponto. volta e resolve tudo. Então, eu creio que terminaremos por aqui nossas perguntas, não temos mais perguntas. Também passou rápido, viu? Já é 8h40 já. Lá vai o irmão Jonas, colocou uma aqui de saída. Vamos responder essa aqui sua. Irmão Jonatas, uma pessoa que não é batizada, mas conhece a mensagem, respeita, e alguém faz um trabalho para o mal para ela, isso pega na pessoa, mesmo a pessoa crendo que Deus pode livrar? Qual atitude deve ter, visto que não é batizada? Eu creio que ela é protegida, né, irmão? Porque se ela é uma boa pessoa, entende? E a pessoa não pode acreditar nessas coisas. O momento que acreditar, ele assinou o cheque ali, pronto. Amém. Então a pessoa não pode acreditar. Uma feitiçaria você vai ver no dicionário que diz, são coisas fictícias, inventadas, coisas que não existem. São invenções de Satanás. Se você acreditar, isso chega. Mas se você duvidar disso aí, crer que Deus é maior, o que está em você é maior, pronto. E a pessoa está livre disso aí. Eu não acredito não, porque que chegue na pessoa isso aí, num filho de Deus, viu? Pode até chegar, mas ele vai sair. Volta. E está escrito que a maldição sem causa não acha pouso. Não é só do cristão. Outra pessoa que está na sua linha correta, vai, tem bate e volta. respeito a Deus, tem amor pela palavra, embora que não seja batizado, não precisa ser batizado, não é? Mas ele é protegido. Amém. Amém. Glória a Deus, então. Então, chegamos ao fim da nossa live de perguntas e respostas. Agradecemos mais uma vez ao nosso pastor pela sua paciência, viu? De aturar a gente, viu? Eu que agradeço vocês. Agradeço. Se dispôs assim a vir. Esses questionamentos são tão bons, eu também aprendo. Ai, coisa Eu aprendo boa. com isso, né? E quero dizer para os irmãos, então, ali de Candiota, né? Candiota. Que domingo, se Deus quiser, nós estamos aí por culto, certo? Viu? Provavelmente nós vamos dispensar ceia, né? Vamos fazer os cultos normal para poder ensinar um pouco. Glória a Deus. E até sair fora dessa política aí, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Depois que a gente se vê livre desses espíritos, né? Então a gente volta para a ceia, né? Se ajunta para a ceia, mas vamos ter 2 cultos de ensinamento lá, tá? Que bom, glória Avivamento. a Deus. A irmã Chayane, pastor, que está tocando
gaita. É? Já intime logo ela aí, pra ela tocar. Pronto, olha, irmã Chayane, então quero ver essa gaita aí, hein? Olha, essa gaita não pode faltar aí, né? Tá A bem? gaita consagrada. E bom, vamos usar essa gaita aí, né? Acredito que não vai ter muito poucas pessoas lá, né? Não, Acredito que não vai ter. vai ter gente. É, vai ter uns quantos aí, irmãos, mas não se preocupe, viu? Cada um leva seu lanche e come dentro do carro, tá bom? A batata assada, a farofa. Se não tiver, como que eu vou dizer, também o que comer não tem problema. Também não se problema. Tem o alimento espiritual até a tarde, não é isso? Graças irmãos. a Deus. Vamos ter um Então tá. companheirismo sadio, nós vamos manter ambiente para nós poder pregar a palavra, certo? Isso é importante, manter o ambiente. Vamos manter ambiente, sadio. aqueles que podem chegar mais Orar. cedo ali, de manhã, nós já vamos estar em oração, né? Eu já estou em oração. Também temos orado. Já estou em oração pelos cultos. Então eu vou aí para estudar a palavra com os irmãos e a gente poder até responder alguma pergunta, né? E talvez, de repente, pode aparecer até alguém para ser batizado, né? Aproveita. Já O pastor vai aí, já viu? aproveita, já vamos fazer isso também. Né? Já vou pronto para isso. Esteja Glória a caindo Deus. neve, geada, frio, Mas vai chuva. passar. Isso não faz diferença. Agora Isso não faz diferença. Aí o Montel falou que O homem é superior ao tempo. o que o Zé não falou? É? que tomate, cenoura e refrigerante vai ter. Tá bem, Montel? Eu sei que esses irmãozinhos são muito queridos, né? Eles são maravilhosos, né? Maravilhosos mesmo. Amém, Eu amo são eles. Preciosos. Ali, né? O irmão João lá do Uruguai também estão esperando ele aqui. Alguns irmãos que também estão convidados para o encontro. Antes do encontro eu não vou poder ir lá. Se o irmão João está escutando aí, ou alguém, Sim. diga para ele que a gente vai só depois do encontro, né? Se Deus quiser, a gente vai estar lá. Mas antes não vai ser possível que a gente está aqui, né? Nessa função toda, né? Nesses roteiros mais curtos aqui, né? Quando a gente for para São Gabriel, já dá guinada lá, tá? Certo. Mas o irmão João, você, ao menos você tem que estar aqui. 15 e 16, viu, irmão João? O convite é para todos os irmãos aí. Tem Mas espaço, pode vir. se não A puderem, partir de tá? sábado, né? 15 e 16, sábado e domingo. Se não puderem vir, tudo bem, mas o irmão João, ele Tá intimado. ele é um homem solteiro, um homem sem compromisso, né? Ai Então, dele que não apareça. ele tem que aparecer aí, Você tá, pega irmão ele João? depois. É uma honra tê-lo junto com a gente aqui, viu? Se Deus Mas depois a gente vai telefonar, vamos conversar um pouquinho com ele, né? Tá bem. Tá bem, irmãos? Então, Deus abençoe, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aí na live. Eu fico feliz de vocês poderem me escutar minhas loucuras aqui, como o Paulo disse, né? Paulo dizia, né? Mas eu faço o melhor do meu coração, é aquilo que eu tenho visto, que eu tenho aprendido, né? É que eu passo para vocês. Mas se ficar alguma dúvida, vocês podem retroceder. Pergunta de novo. Retroceder até que a gente acabe entendendo, né? Mas eu acho que foi bem claro, Foi. né? Então Né? certo, então vamos orar para... E a irmã Lucinha também, que ligou hoje pedindo uma oração por um problema dela lá, né? Nós já vamos colocar em oração por ela também, né? São Gabriel, né? E acredito que tudo vai dar certo, certo? Amém. Amém. Eu creio nisso, tá bom? Vamos curvar a cabeça. Amém. Querido Pai Celestial, Amém, Deus. Aleluia. maravilhoso, Senhor. Obrigada, É tão Pai. bom estar na Tua presença. Amém, Sabemos, Deus. Senhor, que sem Tua ajuda não podemos dar um passo. Amém, Deus. E foi o Senhor que esteve aqui certamente e o Senhor que tem estado conosco. Amém. Nos perdoa se cometemos algum erro, Senhor, não é a nossa intenção. Amém, Deus. Amém. Nós queremos ser melhores cada dia. Quero ver o Teu povo melhor, Senhor, porque não tem coisa melhor do que ir à plataforma do rapto e dali será levado. Amém. Meu Senhor, ajuda Teu povo, se há alguma coisa errada que possa ser consertada, Senhor. Amém. Ó Jesus,
E agora eu coloco a irmã Lucinha também, Senhor, como eu já Amém, coloquei. Senhor. Peço que é o Senhor Nosso que ajude culto ela do mundo. e que tudo seja resolvido ali, Senhor, Amém, pela Deus. inspiração Tua. Amém. É o Senhor que vai resolver. Amém, Tudo é possível Senhor, naquele ajuda, que Pai. crê, Senhor. Amém, E nós Senhor. cremos que tudo vai dar certo. Amém. Que o Senhor vai estar presente, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda a tua filha. Coloca, tu sabe que ela tem sido fiel na tua casa. Amém. Mantenha a bênção de Deus, Senhor, Amém. para que tudo fique em paz e o Senhor possa ajudar. Ajude toda necessidade que houver, Senhor Jesus. Te pedimos a bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos gabrielenses também estamos esperando aqui, né? É. Todos são bem-vindos. Um abraço ali para a irmã Maria. Sarinha, né? Irmão Pedro. Deus abençoe eles, né? Maravilhosamente, né? Nós estamos mandando um abraço aqui, eu e a minha velhinha, tá? E mandando um abraço para vocês aí. Não precisa vocês sorrir por isso aí, né? Dizia os velhos antigos que isso é uma boa expressão, né? Tá bem. É uma boa expressão. Que boa expressão. Velhinha. Tu não quer ser velho, mas chama eu. Olha, vocês viram que eu estou reclamando, que ela está reclamando aqui, ó, Se não é você, velho, me chama eu. viu? Ela disse que eu digo que não sou velho e chamo ela de velha, mas ela mesma se diz às vezes, estou ficando velha. Né? Mas não é justiça. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus Até lá, abençoe, até irmão. quinta, né? Até a próxima quinta, com fé em Deus. Quinta-feira temos a nossa live normal, irmão, se Deus quiser, viu? Amém. E aí já vamos dar o resto do roteiro, os cultos, tá bem? Até quinta-feira. Até quinta.